Bem-vindos, eu sou Luiz Castelo e neste vídeo nós vamos resolver aqui o exercício 21 do capítulo 21 do livro-texto Halliday, volume 3, nona edição. Pessoal, vamos aqui para a leitura do enunciado e vamos resolver esse exercício com detalhe, como a gente já está acostumado a fazer aqui. Alguns exercícios ficam muito grandes justamente porque a gente faz o mais detalhado possível, então vamos ver como é que a gente consegue fazer esse exercício aqui com um certo nível de detalhe para que todos possam entender da melhor forma possível este exercício. A leitura do exercício é a seguinte, o enunciado dele. Uma casca esférica não condutora com raio interno de 4 centímetros e um raio externo de 6 centímetros possui uma distribuição de cargas não uniforme. A densidade volumétrica de carga ρ é a carga por unidade de volume, medida em coulombs por metro cúbico. No caso dessa casca, ρ é igual a B sobre R, em que R é a distância em metros a partir do centro da casca e B é igual a 3 microcoulomb por metro quadrado. Ele pergunta qual é a carga total da casca. Então, pessoal, a gente vai ter que se atentar a alguns fatos importantes aqui. Quais são eles? Um dos primeiros fatos muito importante aqui é que a casca é esférica, a gente vai ter que desenhar então a esfera, mas ela é não condutora. Este é um fato importante, ela é não condutora. Tá? Outra coisa muito importante que a gente tem aqui é que a distribuição de cargas é não uniforme, ou seja, este enunciado me fala que a casca não tem a mesma quantidade de carga por unidade de área, ou, desculpa, no caso de volume, porque é uma distribuição volumétrica de carga, em toda ela. Tem lugar que as cargas estão mais concentradas, tem lugar que essas cargas estão mais espaçadas no volume desta esfera. Então, isso é muito, muito importante. Ele me dá uma distância R variável. Ele fala que nessa carga, a densidade de carga, como não é uniforme, ele me dá qual é a fórmula para distribuição não uniforme dela e me dá uma constante B, que é aquele B que está ali na equação do ρ, este B que está aqui na equação do ρ, ela é uma constante e vale isso aqui, ó, 3 microcoulomb por metro quadrado. E agora, depois que a gente leu o exercício, a gente conseguiu compreender cada parte do exercício, a gente vai partir para desenhar a figura que o exercício propôs. Ele me falou que eu tenho uma casca esférica, ou seja, uma esfera que tem uma casquinha fina, ou não tão fina como queiro, mas ela tem uma espessura. E para dentro dessa esfera, ela continua oca. Só a casca que tem uma certa espessura ali. Vamos desenhar então essa esfera. A esfera mais externa, o raio mais externo da casca dessa esfera aí, ela mede 6 centímetros. Vamos desenhar aqui, ó, um círculo de raio 6 centímetros. E mais para dentro dela um pouco, para dar a espessura da casca, eu tenho uma nova casca esférica, agora de raio 4 centímetros. Então, vamos desenhar a casca interna aqui, valendo 4 centímetros. Uma vez que eu desenhei isso, a gente vai escrever os elementos pertinentes aqui que estão no texto, os mais importantes, a gente vai colocar aqui. Um deles nós vamos desenhar o raio dessas esferas. Então, vamos desenhar o raio dessas esferas. A esfera mais interna tem um raio que eu vou chamar de R minúsculo, raio igual a 4
vezes 10 a menos 2 metros, porque eu prefiro trabalhar no sistema internacional. A casca mais externa desta esfera, não fiz em 3D, mas isso representaria para a gente uma esfera. A mais externa dessa esfera tem um raio que eu vou chamar de R maiúsculo, igual a 6 centímetros. Também vamos escrever em metros. Então, ela vale 6 vezes 10 a menos 2 metros. Aqui. E aqui dentro da casca, aqui nessa região interior da casca, tudo isso aqui, contém cargas distribuídas de forma não uniforme. Ou seja, em algum lugar aqui, as cargas vão estar bem juntinhas, em algum lugar aqui, as cargas vão estar bem espalhadas. Então, pessoal, como é que a gente sabe como isso está espalhado? Pela equação da densidade de carga que o cara deu para a gente no texto do exercício. Ele fala que aqui dentro as cargas se distribuem segundo esta funçãozinha de densidade volumétrica de carga. Ele fala que ρ é igual a B, a gente conhece o valor de B porque está no texto, sobre R. Então, já que ele me falou que esse cara é um R minúsculo, e eu não me atentei para isso no começo, vamos trocar aqui os valores, pelo menos os nomes que a gente deu para esses raios. O valor não precisa. Eu vou só trocar aqui para poder não confundir com os raios, com este raio que está aqui, R que ele está falando para mim. Esse é um raio genérico. O que a gente vai fazer? Vai chamar o raio pequeno aqui de A, em vez de chamar de R pequeno. Só estou trocando o nome. E vou chamar o raio grande aqui de B, para poder não confundir com aquele R minúsculo e não ficar tudo R, tá? Então, só fazendo essa correçãozinha aqui, essa adequação. O que mais que eu preciso fazer para resolver esse exercício? Eu preciso ter o entendimento do que é uma distribuição volumétrica de carga. Do que é essa tal de densidade volumétrica de cargas? Pessoal, densidade volumétrica de cargas, o enunciado fala para mim, ele deixou claro para mim aqui, que densidade volumétrica de cargas é a carga por unidade de volume. Ainda que eu não soubesse o que era densidade de carga, o cara me deu uma pista muito importante. E eu vou anotar isso aqui. Eu vou falar para vocês que a densidade volumétrica de cargas que ele mandou chamar de ρ é a carga por unidade de volume. Carga, que é de quantidade de carga, V de volume ali para a gente. Só que, neste nosso caso aqui, isto varia. Esse negócio varia. Então, a gente vai escrever isso aqui para um pedacinho bem pequeno da esfera. Eu não vou escrever de forma genérica, porque isso aqui não é constante. Não é qualquer lugar que a carga por unidade de volume tem o mesmo valor. Então, a gente vai pegar um pedacinho bem pequenininho da esfera. Suponha que isso aqui é um pedaço bem pequeno da esfera. Neste pedaço aqui, gente, eu tenho um infinitésimo de carga, uma quantidade muito pequena de carga comparado com a esfera toda. E eu tenho também um volume muito pequeno, um volume bem pequenininho, comparado com a esfera toda. Então,
Então, eu vou escrever esta equação do ρ, da densidade volumétrica de cargas, para este pedacinho pequenininho que eu estou considerando da esfera. Se eu fizer isso, eu só vou escrever, em vez de Q, eu vou escrever dQ e em vez de V, eu vou escrever dV. Pessoal, para este pedaço pequeno aqui. Não é para a esfera toda. É para este pedaço pequeno aqui. Beleza. Mas ele quer saber qual é a carga total dessa esfera. Se ele quer saber qual é a carga total dessa esfera, eu vou pegar esta equação que eu acabei de escrever, aqui, e vou isolar o termo que contém carga nela. Na hora que eu isolar o termo que contém carga nela, ela passa a ser escrito no seguinte formato aqui para a gente. Vai ficar aqui dQ é igual a ρ dV. Ρ dV. Se eu quero saber a carga toda que está nessa esfera e não só neste pedacinho aqui, eu tenho que integrar esta carga. Eu tenho que integrar este termo aqui. Mas se eu integro um lado da equação, eu tenho que integrar o outro lado da equação. Então, para saber a carga toda, eu vou integrar dQ. Isso aqui significa que eu tenho que fazer uma integral do outro lado também. Eu tenho que integrar, então, ρ dV. Agora que entra a única coisa um pouco mais elaborada nesse exercício, um pouco mais difícil nesse exercício. Repara só, aqui nós estamos falando de um elemento de volume. E aqui nós estamos falando da densidade. Essa densidade só pode vir para fora da integral, ela só pode vir aqui para fora da integral se ela não depender do volume. Se ela depender do volume, ela tem que ficar dentro da integral. Aí eu olho aqui e percebo que este ρ, este mesmo ρ que está aqui, e que é o mesmo ρ que está aqui, ele é dado pela equação que o texto me falou. Este mesmo ρ é dado por B, uma constante, dividido por R. Alguém descuidado ia falar para mim, isso aqui não tem volume. Então, ele poderia vir para fora da integral. Pessoal, não é bem assim, né? Porque nós estamos falando de uma esfera, o volume da esfera depende do raio, e nesta equação tem raio. Então, a gente vai ter que escrever este dV de um outro formato. Para quê? Para que apareça a variação deste volume aqui com o raio e não simplesmente aparecer a letra V. Senão a gente teria a falsa impressão de que eu poderia colocar este ρ para fora da integral. Então vamos tentar escrever este V como função do raio. Vamos tentar então não escrever dV, mas aparecer ali um dr, porque à medida que o raio diminui, o volume diminui, à medida que o raio aumenta, o volume aumenta. Como eu faço isso? Eu venho aqui e escrevo o volume da esfera. Eu sei que o volume de uma esfera é decoradinho por mim já, e vocês deveriam saber o volume da esfera desde o ensino médio, então acredito que saibam. Vale 4
terços de π vezes o raio ao cubo. Este é o volume da esfera. Só que, olha, aqui está escrito dV. dV depende do R. Então, o que eu vou fazer com esta equação que eu acabei de escrever? Com esta equação aqui. Eu vou derivar esta equação em função do R, para aparecer um tal de dV/dr. Aí eu vou saber quem é o dV em função da variação do raio que eu preciso. Olha aqui como é que nós vamos fazer isso, então. Eu vou pegar e vou fazer dV, derivar esta fórmula aqui em função do raio da esfera. Então, eu vou derivar esta equação aqui. Tá? Olha aqui como é que é a derivada dele. Tudo que é constante aqui, eu não preciso derivar. Tudo isso é número, isso tudo é constante. Eu não preciso derivar, basta que eu copie ele aqui. Então, vamos copiar ele aqui, vai ficar 4 terços de π escrito aqui. 4 terços de π. E eu tenho que derivar só este termo. Derivada desse termo em função de R dá 3R ao quadrado. Está aqui, 3R ao quadrado. Repara que eu posso cortar este 3 e reescrever esta equação no seguinte formato. Eu vou isolar o dV, vou deixar o dV sozinho. Por quê? Porque eu quero saber quanto que vale o dV. Em função de quê? Em função do dr. Então, eu vou deixar o dV sozinho e passar o dr para o outro lado do sinal de igual. Desse formato aqui, a gente vai falar para você que dV é igual a 4π R ao quadrado, e o dr vem para o lado de cá, ó, dr. Então, pessoal, nesta equação aqui, ó, nesta equação que eu estou passando um quadrado aqui agora, eu vou trocar este dV aqui, por quanto ele vale aqui em função do R. Por que tudo isso novamente? Porque o ρ está dado como função de R. E eu sei que o volume depende do raio dessa esfera. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever esta e esta equação aqui na próxima página e a gente começa a trabalhar com isso aqui. Muito bem, a gente está aqui na próxima página. Os principais elementos que estavam na página anterior, para a gente não se perder, está aqui. Então, olha o que nós vamos fazer agora. Vamos substituir este dV por quanto ele vale em função do raio, como a gente estava falando lá. Então, tem uma equaçãozinha, algo que equaciona dV com dr, com a variação do raio ali. Então, esta equação aqui passa a ser escrito o seguinte: integral de dq, porque eu quero integrar cada pedacinho. Lembra que eu tinha um pedacinho aqui, ó, que tinha um pouquinho de carga? Esse pedaço aqui, na verdade, é muito pequeno, gente. Tem só um pouquinho de nada de carga aqui dentro. Não é desse tamanho que eu estou desenhando, ele é muito pequeno. Então, o que a gente vai fazer? Vai integrar cada um desses pedacinhos e somar tudo para depois saber o quanto de carga eu tinha ao todo nessa casca esférica. Só que essa é uma soma muito, muito grande, porque são pedaços muito, muito pequenos. Então, essa soma passa a chamar integral. Isso aqui é igual a integral do outro lado também. Já que eu integrei de um lado, eu tenho que integrar do outro. Quem? Rho. Só que Rho vale isso aqui, ó. Agora eu já vou colocar. Rho vale B sobre R. Então, Rho, no lugar de Rho, vou escrever B sobre o R.
E no lugar do dv, eu vou escrever 4πr ao quadrado dr. Olha aqui em cima, é quanto vale dv. É isso aqui, é quanto vale dv. No lugar de dv, coloquei 4πr ao quadrado dr. Certo? E, professor, de onde a onde a gente vai integrar? A gente vai integrar desde quando não tinha carga nenhuma até eu descobrir a carga total. E eu vou integrar desde esse pedaço, porque não tem carga. Aqui dentro, ó, aqui dentro não tem carga. Onde que tem carga? Nessa casca. Então, eu só vou integrar daqui até aqui. Só onde tem carga. Ou seja, gente, eu vou integrar desde o raio valendo A até o raio valendo, confundi de novo a gente aqui, né? Mas vou deixar dessa vez esse Bzinho aqui. Esse Bzinho nada tem a ver com esse B aqui. Esse Bzinho que eu anotei aqui agora, é simplesmente este raio aqui. As duas vezes eu confundi. Uma eu coloquei R, outra eu coloquei B. Fui infeliz, mas vamos seguir aqui para a gente poder não ter que apagar tudo e fazer tudo de novo. Este B é constante. Vai para fora da integral. Este 4 e este π são números, são constantes. Vai para fora da integral. E os R's, eu tenho um R embaixo e 2 R's em cima. Eu vou cortar com um deles, vou cortar com um quadrado lá. A gente vai reescrever essa equação e vai integrar. Só que o lado esquerdo dela, este lado aqui, a gente já pode integrar. Porque a gente sabe muito bem que a integral de dq é q. Integral de dq vale q. Então, esse lado eu já matei ele, já integrei ele desde 0 até qzão. E o outro lado? O b pode sair da integral, porque é constante. O 4π vai sair da integral, porque é constante. E nós vamos integrar r dr. Desde onde até onde? Desde o raio da esfera menor, A, até o raio da esfera maior, B. Eu já vou colocar os valores aqui para a gente não ficar copiando esse Bzinho aqui, para não confundir com o B do lado de fora. Então, já vou colocar os valores deles aqui. Então, a gente vai integrar esta coisa desde 4 vezes 10 a menos 2 até 6 vezes 10 a menos 2. A menos 2. Tá aqui. E vamos integrar. Essa integral, gente, é muito facinho. Tenho certeza que todos vocês já sabem resolver ela. Vai ficar assim, então. Vamos lá. A gente já sabe que para eu resolver este lado aqui, ó, para acabar de resolver mesmo esse lado aqui, é só fazer o de cima, colocar no lugar da letra Q, menos o de baixo. Se eu colocar o de cima no lugar da letra Q, vai ficar Q maiúsculo. Menos o de baixo é 0, não preciso fazer o de baixo. Então, a integral de dq, desde 0 até q, vale q. É a carga total, é aquilo que eu estou procurando. Isso aqui é igual a b vezes 4π, estou copiando, b vezes 4π, vezes a integral de r dr. A integral de r dr vale r ao quadrado dividido por 2, ou meio de r ao quadrado, eu prefiro escrever assim, desde onde até onde? Desses limites de integração que estão aqui, de 4 vezes 10 a menos 2, até 6 vezes 10 a menos 2. Por que 6 e 4 vezes 10 a menos 2? De novo,
porque a gente está trabalhando no sistema internacional e eu preferi passar tudo para metro. Agora eu só substituo todos os valores, fazendo aqui no lugar do R, eu coloco a de cima, 6 vezes 10 a menos 2, menos a de baixo no lugar do R, 4 vezes 10 a menos 2. Isso aqui já tem que estar no sangue, hein? Então vai ficar assim, pessoal, substituindo todos os valores agora para a gente poder pegar a calculadora e fazer essa conta. 4π, o valor de π todo mundo conhece, toda calculadora tem. O valor de b a gente conhece, foi dado lá no enunciado. Se a gente voltar lá no enunciado, a gente vai ver que o b vale 3 vezes 10 a menos 6. 3 vezes 10 a menos 6. Este b original nada tem a ver com esse b que eu coloquei aqui, tá? Nada tem a ver com esse b aqui, que eu coloquei aqui. Vezes a metade. E agora a gente aplica o limite de integração nesse r ao quadrado. Então vamos lá, vamos aplicar o limite de integração neste r ao quadrado. O de cima no lugar do r vai ficar 6 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, porque o r estava elevado ao quadrado, menos o de baixo. O de baixo no lugar do r, 4 vezes 10 a menos 2, também ao quadrado, porque o r estava elevado ao quadrado. Notem vocês agora que essa equação aqui só tem número. Ou seja, é só eu colocar esta coisa toda na calculadora para achar o valor da carga total desta distribuição esférica não uniforme de cargas. Se a gente fizer essa continha toda na calculadora, eu gosto de deixar em função de π, mas então vou escrever de dois jeitos. O jeito que eu gosto e o jeito que está com a resposta do Halliday lá, tá? Se eu continuar deixando π aqui e não fizer a conta, só fizer todas as outras contas, mas não substituir π por 3,14, 15, 9, o valor de π lá que a gente conhece, vai dar o seguinte valor. Vai dar 1,2 π vezes 10 a menos 2, vezes 10 a menos 8 coulombs. Pessoal, essa é a forma mais precisa de escrever esta resposta. Por quê? Porque π é um número que não termina nunca. É um número com infinitas casas depois da vírgula. Então, qualquer coisa que eu coloque aqui como resposta, se eu substituir o valor de π por muitas casas depois da vírgula, vai ser uma aproximação. Agora, se eu escrever 1,2π, deixou de ser aproximação. É o valor mais preciso de todos. Mas, se vocês quiserem substituir π pelo valor dele lá, pelo valor que tem na calculadora, vocês vão achar a resposta do Halliday, que vai falar para mim que a carga total desta distribuição não uniforme nessa casca esférica vale 3,77 aproximadamente, vamos até deixar um sinal de aproximado aqui, vezes 10 a menos 8 coulombs. Então, nós acabamos de encontrar o que o exercício pediu. Eu escrevi de um jeito muito preciso, onde eu deixo o π, e eu escrevi de um jeito aproximado, que é a resposta que vocês estavam procurando e que podem conferir nos livros do Halliday. Então, pessoal, este aqui foi o nosso exercício 21, do capítulo 21, da forma mais detalhada que eu podia resolver para vocês. A gente se vê no próximo exercício.